Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina do canal História em Retalhos e hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de dança. Isso mesmo! Como é que nós podemos então registrar graficamente os símbolos e organizar uma coreografia? Você também ainda não sabe como fazer isso? Nós vamos aprender um pouco mais a respeito disso nos nossos estudos de hoje, tá? Então vem comigo! Mas antes eu quero convidar você, se você ainda não curtiu o nosso vídeo, não se inscreveu no nosso canal, chegou a hora, hein? Curte aí, deixa aquele like bonito e se o nosso vídeo valer a pena, se for algo interessante para você, também não deixe de compartilhar com seus amigos, tá bom? Vamos pro vídeo! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pois é, nossa aula hoje vai ser sobre dança. E como nós precisamos de movimentar o nosso corpo, nada melhor do que a gente começar falando um pouco a respeito disso. Como fazemos aí para executar um movimento após o outro? Então nós vamos ver muito sobre isso hoje e eu quero convidar vocês aí a começar a refletir a respeito daquele rapaz que nós falamos, na aula passada, Rudolf Laban. Certo? Então Rudolf Laban, ele viveu aí no final do século XIX, início do século XX, ele era um húngaro, foi dançarino, foi coreógrafo, foi teatrólogo, musicólogo, intérprete, foi considerado também o maior teórico da dança do século XX e como o pai da dança-teatro. E nós aqui no Brasil, temos aí esse teórico como sendo assim um dos mais influentes, É mais conhecido aí no Brasil Laban como teórico do movimento e também educador, Então, mais recentemente, seu trabalho vem recebendo um olhar mais aprofundado sobre a perspectiva da arte, da criação estética, da linguagem e da dança, Além também da comunicação não verbal, isso mesmo. Porque, apesar de a gente movimentar o nosso corpo, nós também precisamos ter aí algum tipo de comunicação não verbal, algum registro escrito que oriente aí as pessoas a como seguir, nesse movimento do corpo. Então, Rudolf Laban foi, um dos, não foi o primeiro, mas foi um dos mais importantes teóricos aí, de estudos com relação à dança, e nós já tratamos a respeito disso quando nós falamos dos principais movimentos, aí, os fatores que interferem também nos movimentos que foram estudados por esse gênio aí da dança, que foi Laban, assim como também daquilo que ele chama de sinesfera, que é aquele limite natural do espaço pessoal em torno do corpo de cada um, onde a gente se move dentro dessa quinesfera, Esse instrumento aí que ele carrega nas mãos, que é a chamada sinesfera, que é, os estudos dele foram feitos todos com base nesse tipo de espaço que o nosso corpo ele vai aproveitando. Então eu quero chamar a atenção de vocês aí que na aula passada nós também já tratamos a respeito desses 8 movimentos básicos aí que servem para a construção das sequências das danças, certo? Então esses 8 movimentos, que é o de torcer, chicotear, empurrar, socar, flutuar, pontuar, deslizar e sacudir, Laban ele vai chamar a atenção que pode ser desenvolvido tanto de forma suave e fluida, como de forma calma e controlada, ou até mesmo de forma mais brusca, mais repentina, mais rápida. Então isso vai depender daquilo que nós queremos expressar, na dança em que nós estamos realizando. Então a variação desses movimentos, se eu quero torcer de forma mais calma, se eu quero torcer de forma mais brusca, mais rápida,
Então isso tudo vai, né, fazer parte aí de uma intenção do dançarino. Então observe que esse bebezinho que nós colocamos aí, ele vai dançando de acordo com o ritmo, né? E ele vai ali fazendo, né, esse movimento aí de torcer aí o quadril, né? E ele vai fazendo esse movimento de forma suave, fluida, né? Calma, não é um movimento rápido, brusco, né? E, né, a gente tem dentro dos estudos de Laban muitos desses movimentos acontecendo, tá? O movimento ele pode também ser modificado, tá? Então o movimento, por exemplo, com a perna no ar, ele pode ser modificado diminuindo o tempo ou aumentando o seu tempo. Então, se eu estou fazendo esse movimento, né, no ar com a minha perna direita, por exemplo, eu posso, né, fazer esse movimento de forma mais rápida, mais lenta. Posso fazer, né, com essa alternância entre o rápido e o lento. Posso também modificar de acordo com o peso. Então, posso deixar essa minha perna mais pesada, né? Posso passar a socar também com a perna, né? Posso passar aí a sacudir a perna. Então, isso vai depender, né, dessas modificações. E pode ainda, né, ser modificado aí, ó, diminuindo ou mudando a direção, girando para todos os lados, por exemplo, né, sacudindo. Então, posso sacudir para o lado direito, posso sacudir para o lado esquerdo, né, posso sacudir para trás. Então, essa movimentação é escolhida, né, por quem está dançando, que vai passar a controlar esses movimentos, dando a esses movimentos aquela, né, expressão da emoção, do sentimento, da ideia que ele quer passar naquela dança, tá? Então, essa modificação com relação ao tempo, com relação ao peso, com relação à direção, né, entre outros, né, fatores que nós já vimos aí na aula, né, passada, que são os fatores do movimento, eles podem também se modificar, tá? Bom, o que nós, né, ainda, né, podemos falar com respeito à dança? Então, quando alguém está, né, dançando, escolhe esses movimentos que vai ser feito, como esses movimentos vão ser feitos, a que tempo eles vão se modificar. Nós temos, então, como, né, também ir de uma ação para outra, complementar ou contrastante. O que seria isso, né? Então, quando nós estamos aí fazendo aí o movimento da dança, nós podemos utilizar de ações complementares, né? E essas ações complementares eu posso apoiar um movimento de desmanchar, de derreter, de ruir, de desmoronar, né? Que são ações complementares dentro do meu movimento de dança, né? Assim como se eu estiver fugindo, né? Correr, desaparecer, também é, né, um efeito complementar à minha dança, né? Os efeitos de agradar complementam aí, por exemplo, o de envolver, o de acariciar. Então, dentro de uma dança em que eu quero, né, mostrar envolvimento entre os personagens, né, eu posso colocar, né, dentro das ações também esses elementos aí que demonstram, né, as carícias, né, demonstram aí o agrado entre esses personagens que estão dançando. Da mesma forma, nós também podemos colocar ações contrastantes, né? Então, dentro da minha dança, se eu estou efetuando um movimento, né, de correr, eu posso colocar dentro da minha coreografia também um momento em que eu vou parar, que eu vou congelar, né? Então, essas ações contrastantes também fazem parte, né, desses elementos que compõem, né, essa relação entre os movimentos e chama a atenção do espectador que assiste, né? Ações como crescer e diminuir, né? Então, aquele movimento vai crescendo, vai demonstrando, né, volume e de repente vai diminuindo, né?
Contraste ainda entre o aparecer e o sumir. Olha que efeito maravilhoso a gente tem em uma apresentação quando a gente, né, tem dançarinos ou personagens que eles aparecem e somem assim de forma que a gente nem percebe ou que a gente chega a levar um susto, né? Então a gente precisa, né, estar atentos aí, né, a essas ações, né, tanto as ações complementares quanto as ações contrastantes que vão ser importantes para expressar as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? As ideias que eu quero passar dentro da minha dança, elas podem, né, ser mais destacadas ainda se nós utilizarmos desse tipo de ação dentro da música. Bom, o que nós ainda, né, podemos falar a respeito de dança, né? A dança, gente, ela pode ser também registrada graficamente. Isso mesmo, né? Então, nós registramos, temos os registros aí da notação musical e da mesma forma nós também temos registros da notação do movimento. E isso foi, né, sendo ampliado com as pesquisas de Rudolf Laban, né, que criou vários modelos de registrar os movimentos e as transições entre eles. Então, entre esses modelos aí, nós temos o gráfico, né? Esse gráfico dos esforços criado por Laban. Nesse gráfico, nós vemos aí na horizontal, né, o movimento que vai do livre ao contido. Então, esses dois movimentos, né, eles vão estar demonstrando aí que tipo de movimento eu vou querer. Eu quero um movimento mais livre, né, ou um movimento mais contido, mais preso, mais controlado, né? O movimento também está dividido aqui entre calmo e urgente, rápido, né? Então, com relação aí ao tempo, o que eu quero desse movimento? Eu quero um movimento mais calmo ou quero um movimento mais rápido? E ainda, né, dentro do gráfico, a gente vê agora na vertical, com relação ao peso, ó. Com relação ao peso, eu quero que seja o que? Forte, aqui ó, no nosso gráfico aqui na base, ou eu quero que seja leve, né? Então, com relação ao peso, nós temos esses dois elementos para poder, né, identificar aí qual é a minha intenção. Ainda temos com relação ao espaço, né? Então, com relação ao espaço, eu vou querer esse movimento mais para o lado direito, né? Direto, perdão. Ou eu vou querer um movimento mais indireto dentro do espaço, né? Vamos ter dentro do espaço também como registrar esses movimentos, se é para o lado direito, se é para o lado esquerdo, mas a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, temos todos esses fatores que eles vão estar interferindo também no registro gráfico desses movimentos da dança, tá? Então, outro método aí que nós temos aí de elaboração, de registro dos sinais gráficos, né, que pode ser comparado então às notações musicais, é justamente a labanotação, né? Essa labanotação é um sistema de sinais gráficos que pode ser comparados então com essas partituras musicais, só que nesse tipo de notação nós temos os sinais para cada um dos movimentos possíveis. Então, nesse sistema aí, criado por Laban, nós temos, né, como identificar como ir para frente, como ir para o lado direito, como, né, ir para trás, né, como andar mais devagar. Então, nesse sistema de notação, né, nós vamos ter esses símbolos aí que vão nos direcionar os movimentos. Então, nesses símbolos aí, né, da labonotation ou labonotação, o retângulo ao centro representa a posição estática. Então, este retângulo representa que eu tenho que ficar, né, parado, né? As figuras ao redor representam os movimentos para frente, para trás, para a direita, para a esquerda e para as 4 diagonais.
Então, essas aqui são os movimentos diagonais, né? Aqui nós temos os movimentos que é direita e esquerda, certo? E ainda temos aí a parte que é, né, dos símbolos, que eu vou, né, me deslocar então, né, para frente ou para trás, né, de acordo com, né, a intenção do coreógrafo ou a intenção, né, de quem está organizando a apresentação da dança, tá? Então, nesses símbolos, gente, observa que ele utiliza, né, de retângulos, de triângulos e, né, a partir desses símbolos nós vamos ter então a possibilidade de escrever, né? Que maneira é essa que nós vamos então, né, organizar esses movimentos? Então, Laban ele coloca aí uma partitura de movimentos, né, em que, né, aparece aí vários desses sinais, né? Então, esses sinais aí que estão representados, né, desenhados nessa pauta, são desenhadas sempre verticalmente e lidas de baixo para cima, tá? Então, a gente começa a fazer a leitura sempre de baixo para cima e na posição, desenhando ela na posição vertical. Esses símbolozinhos que a gente colocou aí, né, para vocês poderem identificar melhor, né, a gente tem esse primeiro símbolo, parecendo um L mais gordinho aqui na parte de baixo, com um pontinho dentro, né? Ele significa que o movimento deve ser feito para frente, né? Então, esse movimento indica que é, né, para ser feito para frente. O outro movimento, né, que é meio que o contrário deste, né? Ele é uma espécie de uma letra P aqui, com um pontinho dentro também, né? Ele indica que esse movimento deve ser feito para trás, né? Então, observe que nós já temos aqui o movimento indicando o símbolo que vai indicar para frente e o símbolo que vai indicar para trás, certo? Aqui nós temos, né, esse símbolozinho de um triângulo também com a bolinha no meio, que indica a direção que nós vamos estar movimentando. Nesse caso aqui, para o lado direito, que é para onde a gente tem aqui a pontinha do triângulo indicando para o lado direito. Então, quando nós tivermos esse mesmo símbolo virado para o lado esquerdo, significa que o movimento deve ser feito para o lado esquerdo, tá? Outra questão que ele já utiliza aqui também dentro, né, dessa partitura, né, feita por Laban, é indicar também quais são os movimentos que devem ser feitos de forma mais devagar, mais para o meio, e outros que devem ser feitas, executadas mais no alto, tá? Então, esse símbolozinho que nós temos aqui do retângulo preto, tá? Esse retângulo preto, ele indica que deve ser feito o movimento mais devagar, né? Então, observa que a gente tem até combinações aqui onde a gente tem dois desses símbolos, né? Então, devagar o movimento e ainda está indicando aqui, ó, que é para frente, devagar, e ainda diz aqui que é listradinho, ó. Então, devagar para cima, né? Ou, perdão, devagar para frente e para o alto, né? Que é esse listradinho, certo? Então, cada um dos símbolos, às vezes, podem, né, estar relacionados com 2 ou 3 ideias aí diferentes, certo? Esse símbolo que nós temos aqui em branco, né, e faltou a bolinha aqui no meio, mas tem uma bolinha no meio, porque ele aparece aqui, ó, gente, nessa parte aqui da coreografia, logo no início, aparece aqui também, tá? Então, esse retângulozinho branco com uma bolinha no meio, né, indicando que é para efetuar o movimento para o meio, né? Então, não é nem para se deslocar para a esquerda, direita, nem para frente, nem para trás, né? É para executar no meio, tá? E essa última aqui, né, que é um movimento para ser executado no alto, então para o alto, tá certo? Então, dessa forma, Laban construiu aí um sistema aonde fosse possível tanto ler quanto registrar, né, a passagem do tempo
que cada movimento ia acontecer e das transições de cada movimento, tá? Então, dentro desse gráfico, a gente tem esses espaços aí, né, que vão sendo demarcados. Ó. Observa que tem uns tracinhos aqui, né, dentro dessa partitura, e esses tracinhos significam os tempos onde vão acontecer, né, esses movimentos que a gente está, né, já identificando. O que acontece primeiro, o que acontece depois, né? A gente vai organizando esse gráfico, né, identificando. Dessa forma, gente, né, facilita aí, né, que as pessoas possam se recordar, né, da sequência desses movimentos, certo? Então, para a gente poder finalizar aí a nossa aula de hoje, eu queria, né, que vocês experimentassem. Vamos fazer aí, né, uma experiência. Vamos registrar através dos símbolos os movimentos aí a seguir e as suas transições, usando lápis de cor, usando canetinha. Então você pode também criar, né, se você não quiser seguir a esses símbolos aí que nós apresentamos, você pode criar um símbolo que você ache mais fácil de você lembrar, né? Identificar um símbolo aí para correr para a direita, né? Um símbolo para parar com a cabeça baixa, outro para girar para a esquerda com os braços abertos e outro para cair deitado no chão, tá? Então vamos fazer aí, né, essa simbologia para cada um dessas ações aí, desses movimentos, e vamos então, né, registrar isso na nossa folha do caderno, né, essa sequência aí, uma movimentação de uma coreografia, né, mostrando essa sequência aí, né, com esses movimentos, tá certo? Então na nossa próxima aula, quero ver todo mundo aí, né, mostrando as suas experiências. No mais, gente, quero agradecer, dizer muito obrigado para vocês, dizer que ainda não acabou o período aí de pandemia, então fique em casa, tá? Vamos nos acompanhar aqui no canal e aprender mais sobre a dança moderna e sobre a dança contemporânea nas próximas aulas. Então eu espero contar com vocês aí, né, aqui comigo nas próximas aulas também, tá certo? Que a partir de agora a gente vai poder criar ainda melhor as nossas coreografias, não é mesmo? Pois bem, eu espero que vocês tenham mesmo gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like no nosso vídeo e nas próximas atividades não deixe de ficar com a gente, tá certo? Então, até a próxima. Tchau!